Mas os fariseus, sabendo que ele silenciara os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, foi apresentar-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis a vosso Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é similar ao primeiro. Amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Evangelho na Bíblia, de São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo nessa noite, nessa casa. É um prazer muito grande estar junto de vocês mais uma vez, para que a gente possa estudar em conjunto o Evangelho de Jesus, para que a gente possa deixar vivo no nosso coração os ensinamentos desse querido Mestre, que tanto nos ama e dedicou-se do seu tempo de vida espiritual, não só encarnada, para nos trazer o caminho, para nos guiar e proteger, governador de nossa existência celeste aqui na terra, esse ser celestial que nos traz com tanto amor e felicidade as palavras de Deus, os ensinamentos corretos, a fim de que possamos ter um caminho para seguir em busca de nos melhorar, de nos aperfeiçoar, de sermos espíritos melhores. Esse ser celeste chamado Jesus, que trouxe a passagem, essas indagações que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei sempre lhe faziam, e ele humildemente respondia, mas com a sabedoria, uma maestria na formação das palavras e das frases tão grande, a ponto de que, milênios após a sua passagem terrena, ainda revivemos teus ensinamentos, aprendendo cada dia mais, sempre algo novo, sempre uma forma nova de interpretar, entender e de, por consequência, colocar em prática nas nossas vidas o que Jesus tem para nos ensinar. Gratidão imensa por podermos estar juntos, por poder estudar com vocês ainda que à distância. E espero que gostem desta palestra, desse encontro, desse estudo que eu com tanto carinho preparei para nós estudarmos na noite de hoje em conjunto. O maior mandamento, que é esse trechinho do Evangelho de São Mateus, retirado, e colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec, que faz parte do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Eu sempre falo da importância desse capítulo, porque Kardec frisou tanto a importância da caridade, que ele a colocou no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, de capa a capa, nós vamos ter 28 capítulos, mas a gente tem a parte do prefácio e introdução, o que daria em torno de 30 capítulos se fôssemos contar o prefácio e a introdução. Então, o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, estaria exatamente no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Será que é importante? Se fosse importante, Jefferson, por que Kardec não pôs no começo? São mistérios, que a gente só vai saber quando conversar com ele. Mas olha um detalhe interessante. No costume antigo, a época de Jesus, por exemplo, as coisas eram escritas em pergaminhos. E os pergaminhos eram dobrados, enrolados, na maioria das vezes, embaixo e em cima. E o meio, quando se abria, era a primeira coisa que se visualizava. Será que é por acaso que o capítulo Fora da caridade não há salvação está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo? Será que é por acaso que ele é um capítulo grande? Será que é por acaso que toda vez que a gente abre o Evangelho, se a gente marcar ali mais ou menos no meio, a gente vai dar de cara com esse capítulo ou próximo a ele? São mistérios realmente que a gente só vai entender quando a gente trocar uma ideia com Kardec. E quando a gente merecer isso, porque a gente ainda é muito atrasado. Mas, de fato, é um capítulo muito importante, não por estar no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, poderia ser outro ali no meio, mas ele é importante porque Kardec traz a máxima: fora da caridade não há salvação. E a religião, o que mais é? Religião traz no íntimo o ato do religare, de nos reconectar à divindade, reconectar a Deus. Também traz um caminho,
uma forma de seguir um código de conduta para definir o homem de bem do homem de mal. Ao mesmo tempo, a religião define regras também de convivência social. Assim, todas as seitas, religiões, doutrinas foram sendo construídas ao longo do tempo. A doutrina espírita chega na forma de codificação de doutrina, doutrinária, trazendo um quesito triuno de ciência, porque ela traz um conceito científico de explicação, perguntas e respostas, né? Perguntas de Kardec aos espíritos, respostas desses espíritos dos mais variados temas, da curiosidade aguçada de Kardec e que era necessário para a codificação de uma doutrina consoladora. Mas além dessa ciência, a doutrina também traz filosofia, um pensamento filosófico capaz de definir um costume social, uma forma de pensar nova ou talvez renovada de vários outros costumes que o ser humano, a raça humana, veio criando ao longo do tempo e era necessário para sua evolução moral e material que continuasse evoluindo esse conceito filosófico do homem de bem. Além, é claro, de ter a religião. Então a gente tem a parte dentro da doutrina do religare, né? E inclusive é uma parte de religião cristã, cristianismo, o segmento dos ensinamentos do Cristo. Jefferson, você fez uma volta gigante para poder entender o porquê de estudarmos hoje o maior mandamento. Então a gente já começa pensando no porquê que um fariseu vai perguntar a Jesus, já sabia que ele tinha calado o saduceus. O fariseu, o saduceu eram os estudiosos religiosos da época, né, de várias regiões, porque ali na Palestina, né, onde a gente hoje tem o território de Israel, o território palestino, o Oriente Médio em si, a história da Bíblia conta que aquela região inteira foi formada da descendência de Abraão. Então, o profeta Abraão, que ia ter uma descendência próspera, mas isso veio a se concretizar através de seus filhos, netos, tataranetos e por aí vai. De certa forma, grande parte do velho mundo, né, a gente pode dizer assim, são descendências talvez ligadas a Abraão, conforme a Bíblia traz, e formaram ali naquela região do Oriente Médio, né, vários tipos de pensamentos filosóficos religiosos ligados à religião monoteísta do Deus único. Só que era um povo ainda muito atrasado. Éramos um povo ainda muito atrasado, porque provavelmente nós ali estávamos e estamos até hoje na vontade de evoluir e, por consequência, sermos pessoas melhores. E era preciso de uma doutrinação mais severa. É como se fossem os filhos de antigamente. Os filhos de antigamente eram criados a rédeas duras, muitas das vezes com castigos físicos, para poder mostrar que o pai ou a mãe eram superiores e deveriam ser respeitados pela sua força, pela imposição da sua força. E os filhos de hoje, das novas gerações, já são educados com psicologias positivas, através do diálogo, mostrando o amor, porque são gerações diferentes, é um povo diferente, são espíritos mais evoluídos. Então, os daquela época, talvez nós, tinham uma ideia diferente de Deus. Um conceito trazido que foi sendo contado de pai para filho, de que existiu-se um paraíso, a criação, e fomos expulsos do paraíso por não cumprir a lei de Deus, por não respeitar o que Deus dizia. E aquele povo, independente se existiu ou não existiu o paraíso, se Adão e Eva eram únicos no mundo ou se existia mais gente, são histórias contadas no Velho Testamento, a história do povo hebreu, mas que também tem aquela história do Noé, que Deus ficou chateado com o homem que estava pecando demais e decidiu reiniciar a humanidade. Então foi contando histórias de um Deus perverso, de um Deus egoístico, de um Deus que era preciso agradar, de um Deus que tinha o ego tão inflado que eu sacrificaria, inclusive, pessoas, animais e parte das minhas colheitas em favor de Deus, para que Deus pudesse gostar de mim. Então fomos aprendendo ao longo da evolução o temor a Deus. Eu tenho medo de Deus porque Ele pode a qualquer momento se zangar comigo. E aí chega Jesus e dá uma modificada no conceito de Deus.
Mas por que Jesus era tentado então por esses senhores da lei? Porque existia uma lei pretérita a Jesus, dos enviados do Cristo, porque a gente sabe, né, é comprovado inclusive através de Emmanuel, é dito por Emmanuel, não vou dizer comprovado, porque comprovado seria um conceito científico de prova, mas é dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na psicografia maravilhosa de Chico Xavier, que Jesus é o governador de nosso planeta e ele tem uma equipe de seres espirituais evoluídos que vai ajudando nesse processo, e inclusive muitos vieram para preparar o lugar para recebermos Jesus. Então esses seres foram trazendo conceitos religiosos, conceitos filosóficos que foram sendo formados em religiões. Então a gente tem religiões ancestrais na África, que é mãe, berço mãe da civilização humana. A gente tem também na China, que é milenária, no Japão, no continente asiático, que também é milenar, né? No velho mundo todo, que é Oriente Médio e Europa, e posteriormente trazido para as Américas, né? Através da colonização, das grandes navegações que houveram colonizando as Américas, que seria o considerado Novo Mundo, mas não é o tema de hoje, mas só para a gente entender que esse Deus que a gente tinha que temer, que era preciso temer, Moisés inclusive vai incluir nos mandamentos. Então, quando Moisés recebe os mandamentos, ele tira o povo do exílio, né, do Egito, né, do sofrimento, da escravidão, para que esse povo que era descendente de Abraão, que foi prometido há milênios atrás, uma terra onde jorraria leite e mel, né, uma terra que eles seriam felizes, ele tira esse povo e é preciso receber do mais alto, e assim Moisés recebe os mandamentos da lei divina, como se fosse relembrando ao ser humano, porque a lei divina, a lei de amor, a lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de causa e efeito, está gravada no nosso eu. O nosso espírito foi criado por Deus e nele, nessa energia, está incrustada essa lei, que se a gente fazer um mínimo de esforço, a nossa consciência permite buscar, né, esse pensamento assim como se fosse algo que a gente já viu. Quando a gente lê na lei divina, é como se fosse um déjà vu, né? Assim, olha, eu parece que já escutei isso aí, não é algo novo, porque somos seres muito antigos. Mas em Moisés, para a conservação desse povo, acaba por acrescentar outras leis. Leis que regeriam o convívio social e a sobrevivência de um povo. Pensa que ele tirou o pessoal do Egito e ele precisava que esse povo se melhorasse, que esse povo aprimorasse, mas também que sobrevivesse. Então, algumas leis, por exemplo, não comer a carne de porco, seria mais porque era um animal que na época, né, era criado livre, os humanos não tinham saneamento básico, então o humano ia lá, fazia suas necessidades, o porquinho ia lá, comia, e depois eu comia o porquinho. Nesse ciclo infinito, eu acabava, né, por ingerir uma bactéria ou um parasita que poderia me levar à morte. Então, Moisés precisava definir alguns pontos. Como se, por exemplo, matar um animal fosse algo muito simples, né? Eu posso comer qualquer um, menos o porco e alguns outros animais que às vezes têm o casco diferente. E não é bem assim. Ou talvez para a evolução moral a gente acabe pelo momento de não comer nenhum tipo de animalzinho, por saber que eles são seres de luz também, têm espírito, né? São seres também em evolução. Em cada degrau da escala evolutiva. Mas ainda estamos na Terra, um planeta de provas e expiações. Aqui não é julgamento de quem come. Eu não como carne porque eu ainda como. Eu não como carne de porco porque eu não gosto, mas ainda como outros tipos de carne. Então não é esse tipo de julgamento. Quem já está livre disso, que maravilha, que bênção, né? Porque apesar de precisarmos das proteínas e vitaminas da carne, já é possível substituir por outros tantos, mas também não é o tema de hoje. É só para a gente entender que na lei mosaica havia tantos outros mandamentos, questão de mais de 600 outras leis, que norteavam a convivência e a sobrevivência. E isso foi sendo difundido, inclusive pelos costumes mais modernos religiosos, ao passo de que quando Jesus nasceu de Maria e José, né, na família de Maria e José, como judeu, porque Maria e José eram judeus. José era judeu, então, por consequência, a esposa acompanhava o marido no seu pensamento religioso, e ele era judeu, e Jesus foi criado aos costumes judaicos, ao passo que na adolescência foi ao templo na Páscoa, né, a Jerusalém
ao templo na Páscoa, existia, né, vários outros tipos de festas religiosas, e Jesus participava e outros eventos religiosos que o povo judeu participava. E então os doutores da lei judaica que estudavam essa lei, precisavam entendê-la, interpretá-la e inclusive colocá-la em prática com os julgamentos, eles questionam muito Jesus na esperança que Jesus fosse contrário às leis. Porque se surge um filho do homem, que Jesus mesmo se denomina filho do homem, um ser carnal, de carne, que se diz também filho de Deus, e naquela época a gente tinha medo de Deus, tem alguma coisa errada aí. Porque Jesus vem chamar a Deus de pai, de Abá. Jesus coloca o nome de Deus de Abá, de papai. E ele, pelo contrário, fala que nós todos somos filhos de Deus. Então ele nos enquadra na figura de irmãos. E para aquele costume antigo, e talvez até hoje, era difícil perceber que eu sou filho de Deus porque eu sou muito imperfeito. Como que Jesus, que os anjos são filhos de Deus ao mesmo passo que o Jefferson, que ainda é muito atrasado. Então, para aquele povo da época, era preciso desmentir Jesus. Era preciso que Jesus entrasse em contradição para então eu desmascarar o falso profeta. E Jesus era um ser muito sábio. Ele já é tão evoluído ao passo de ser um ser crístico, que estava aqui na Terra desde os primórdios da Terra. Então, desde quando a Terra estava se formando, Jesus já era um ser crístico, já era um ser evoluído. Então, o que faz Jesus a sua superioridade não é ser filho de Deus, porque filho de Deus todos nós somos, e todos nós somos feitos da energia igual do fluido cósmico universal. O que faz Jesus ser superior é seus milênios de encarnações, de boas escolhas, de evolução. E o que faz nós estarmos nessa situação atual de caos, de provas e expiações, sobre efeito severo da lei de causa e efeito, são nossas próprias atitudes, as nossas más escolhas nesses milênios também de encarnação. Então esses doutores da lei questionam Jesus, na esperança de que ele pegasse esse tanto de mandamento aí e ele se contradizesse, porque eram muitos, e só estudavam quem estavam dentro dos templos, as pessoas privilegiadas. E ele, desde muito pequeno, pregava para os doutores da lei e deixava eles calados. E então Jesus responde que o primeiro mandamento seria: amareis o vosso Senhor Deus. Então amar a Deus de todo o vosso coração. Então aqui Jesus define como amar a Deus, de todo o vosso coração, ou seja, com todo o amor que você tiver, com todo o amor possível no teu corpo, você ame a Deus, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Olha a preciosidade. Ah, mas Jesus separou alma de espírito porque ele quer dizer alma para o espírito que está encarnado e espírito para aquele que está desencarnado? Não. Ah, ele quer dizer é porque a gente tem espírito e perispírito? Talvez não. A gente não sabe, porque a interpretação cabe a quem está lendo e quem está entendendo. Mas vamos pensar que talvez Jesus quis dizer a alma como a essência. Ame a Deus na sua essência. Ame a Deus no que você é. Então, se eu sou evoluído, que eu continue amando a Deus. Se eu não sou evoluído, se eu sou atrasado, que eu ame a Deus ainda nas minhas limitações. Então, ame a Deus de minha alma. Sabe aquela história de falar assim, ó, eu dei a alma por essa empresa, eu dou a alma por essa causa, eu dou a alma pelo meu próximo? É o dar da minha essência, é o dar do que eu tenho. E por fim ele coloca de todo o vosso espírito, porque aí sim estamos se remetendo à nossa origem, como espíritos criados por Deus, iguais para a evolução. Que nós somos seres de energia, nós não somos isso aqui, nós estamos nisso aqui, nós estamos nesse corpo de carne, mas somos seres de energia. Então ama o Senhor vosso Deus, ele define como nosso Deus, igual de todo mundo. E ele poderia inclusive mudar aqui para o Senhor vosso Pai, mas aí talvez eles não entenderiam para o costume da época, mas posteriormente Jesus coloca Deus como nosso Pai e nós como irmãos, quando ele define lá na oração e dominical que ele nos ensinou de Pai Nosso, né, como Pai Nosso que estás no céu. Então se é Pai Nosso, é de todos nós e nós todos somos colocados na categoria de irmãos. E aí ele vai completar que esse é o maior e primeiro mandamento. Se a gente pegar os 10 mandamentos na ordem, não vai estar nessa ordem aqui, mas ele coloca esse como primeiro. E aqui está o segundo. E aí ele completa com a palavra que faz a toda importância como se fosse um só, porque ele é similar ao primeiro.
Então, se o primeiro era o mais importante, o segundo também é o mais importante porque ele é similar ao primeiro. Então, tudo que está no primeiro está no segundo e o que está no segundo está no primeiro. Como, Jefferson? Amareis o vosso próximo. De novo, é o nosso próximo, em conjunto, como a vós mesmos. Olha para você ter uma ideia. Então, é possível amar a Deus sem amar a mim? Não. É possível amar ao próximo sem amar a mim? Não. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Não. Então, Jesus coloca Deus, o meu próximo e eu na figura igual. Como se esses três entes, se essas três pessoas, eu precisasse amar em igual causa em sintonia. Jefferson, é impossível. Não é impossível, é difícil. Porque é fácil que eu ame a Deus porque Ele me criou. Mas também é fácil que eu desista de Deus, ou que eu fale mal de Deus, ou que eu não ame a Deus por encontrar-me numa situação de sofrimento. E talvez desconhecer o real motivo do meu sofrimento. É por isso que a doutrina espírita é consoladora. É fácil talvez que eu ame o meu próximo mais próximo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque existe uma relação consanguínea de criação, de nascimento, de biologia, de fisiologia. Ao mesmo passo que é fácil talvez que eu os odeie, visto que tem muitas situações onde a gente reencontra aqui na Terra inimigos a fim de nos resgatar. Tópico também de outro tema, mas a gente pode abordar um pouquinho aqui. Da mesma forma que é fácil eu me amar, porque se eu não me amar, quem vai me amar? E eu sou um ser que me acho perfeito, lindo, maravilhoso, eu me amo. Da mesma forma que também é muito fácil se odiar. Ah, mas eu sou muito estúpido. Ah, mas eu sou muito bobo. Ah, mas eu sou feio, eu sou gordo, sou muito magro, sou branco, sou negro, e me odiar. Jesus vai pegar todos os mandamentos, os 10 mandamentos da lei divina, os outros 600 mandamentos da lei mosaica e vai enquadrar dentro desses dois, porque ele termina assim, ó: toda a lei, todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E Jesus não mente, porque se eu pegar toda a ideia da lei mosaica, ou na lei mosaica eu vou estar me amando, ou amando o próximo, ou amando a Deus. Todos os mandamentos, porque eles são feitos para boa convivência e para a minha sobrevivência. Se eu pegar a Cabala, a gente vai ter lá também esses mesmos ensinamentos. Amar um ser supremo, amar ao próximo, amar a mim. Se eu pegar o shintoísmo, o hinduísmo, o islamismo, por aí vai. O protestantismo, o catolicismo, se eu pegar todos os pensamentos religiosos disponíveis aqui na Terra, na sua essência, eles podem estar um pouquinho diferentes? Podem, mas na sua essência, eles têm o mesmo que toda religião tem. Um caminho a ser seguido, um religare, uma figura suprema criadora, em alguns casos profetas ou seres messiânicos, e na maioria delas, um ponto de mudança, um ponto de inflexão. Algumas o juízo final, outras um ponto de mudança de evolução planetária, algumas mais misticiosas, outras mais reveladoras. Quem tá certo? Não estamos aqui para fazer julgamento, porque Deus não nos colocou na figura de juízes. Ele colocou-nos na figura de seres que precisavam se amar e amar o outro. É assim que Jesus definiu. Então, Jesus mais à frente ainda vai mudar um pouquinho isso aí, porque várias vezes ele continuou sendo tentado. E uma certa feita, o perguntaram: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Para que Jesus pudesse definir então quem eu deveria amar. Esperando que Jesus falaria assim: ó, o seu próximo é seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu próximo é quem você ama, o seu próximo é ciclano, fulano, como se Jesus fosse definir. E Jesus acaba por nos dizer que a gente deveria amar até os inimigos. Uma situação mais difícil ainda, porque amar os mais perto é mais fácil. Existe um laço carnal, sanguíneo, que vai definindo o relacionamento. Mas os inimigos, geralmente, é uma situação que, pelo menos carnal, começou em um atrito, que a gente não sabe de onde surgiu, porque pode ser coisas de outras ou dessa vida. Mas Jesus vai definir mais à frente como amai-vos uns aos outros, que seria o mesmo que amar o vosso próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros. Mas aí a gente não tinha ponto de referência, a gente não tinha parâmetro, porque talvez eu não me amo. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? E aí ele define como eu vos amei. Aí Jesus coloca um ponto de parâmetro, coloca uma referência. É preciso que eu ame o outro como Jesus nos amou.
E aqui ele define, inclusive, um ponto de perfeição a se alcançar, porque Jesus nos amou de certa forma que ele se apequenou para estar no corpo carnal só para nos dar consolo, para nos dar caminho. E mesmo assim a gente ainda chicoteou, açoitou e colocou numa cruz. Um ser de maior amor que andou no planeta. E ainda no Calvário, na cruz, sentindo dores, porque o seu corpo carnal sentia dores, Jesus pede a Deus para nos perdoar, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Afinal, éramos seres, ou ainda somos, muito atrasados. Então, o amai uns aos outros como eu vos amei, nos define o ponto de amor que precisamos ter pelo outro. O ponto de que eu calo a minha dor para ajudar a dor do outro. O ponto que eu abandono as minhas inflexões, egos, conhecimentos ou superioridade, seja de poder, dinheiro, entendimento, conhecimento, física ou moral, para escutar e acalmar a dor do outro. Olha o ponto que Jesus nos coloca. E aí quando pergunta quem é esse próximo, ele então nos traz uma das parábolas talvez de maior reflexão e mais conhecidas do seu evangelho, se não há mais, talvez há mais, que é a parábola do bom samaritano. Porque para qualquer um que você perguntar o que é bom samaritano, ele vai falar que é uma pessoa caridosa. Mas aí esse senhor da lei, esse doutor da lei, Jesus fala para ele que passou o sacerdote por um homem caído pela estrada e não acolheu. Estava ferido, machucado, teria sido assaltado e não acolheu. Passa o levita, que fazia parte dessas tribos de Israel, da descendência de Abraão, eram pessoas estudiosas da lei mosaica, e também não acolheu. Ele poderia falar de qualquer um espírita, um protestante, um católico, um judeu, um islâmico, né, um muçulmano, mas não, ele quis definir como sacerdote porque ele abarcou todo mundo que é religioso. Definiu como levita porque aí definiu todo mundo que sabia da lei. E aí ele fala que um samaritano, que era um povo que pela classe dos judeus e algumas outras tribos de Israel, era considerado como impuro porque eles praticavam uma forma diferente de adorar a Deus. Passou por ali, acolheu, pagou, limpou as suas feridas e ainda pagou hospedagem para aquele ser sem perguntar o que ele queria em troca, sem querer nada em troca. Então Jesus coloca que pergunta para ele, né, quem que é o próximo daquele que estava caído? E ele fala o samaritano, pois sois como samaritano, é só ser como samaritano, ajudar sem importar, ajudar sem esperar nada em troca, sermos caridosos. Quando Jesus coloca que é preciso amar o próximo como a mim mesmo, para eu me amar, eu primeiro preciso entender a minha condição, a minha situação, o como eu sou, o que eu sou e o que eu estou. Lembra aquela frase que tinha lá na casa antiga em Corumbaíba, né? Em Corumbaíba, lá na casa antiga, lá no centro, que estava uma frase assim num isopor com desenhos pintados. De onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui, e que a doutrina espírita é consoladora porque ela vem explicar essas perguntas, é entender que eu estou na situação que eu estou porque eu venho de algum lugar, e eu estou aqui por algum motivo, e eu tenho para onde ir. Então minhas atitudes definiram aonde eu cheguei, e as minhas atitudes de agora definirão para onde eu vou. O meu passado é referência para justificar o meu presente, e o que eu faço no presente vira o meu passado, definindo o meu futuro. Então, quando eu me coloco na situação em que eu estou e entendo por que eu sofro, por que eu tenho dor, por que a minha vida está assim, eu passo a me amar, porque eu me coloco na figura de alguém que está em evolução, de alguém que está aprendendo. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela cai, ela tropeça, mas se ali ela fica com um trauma e nunca mais tenta, ela nunca vai aprender a andar. Mas como o seu cérebro ainda é muito plástico, ele ainda, as sinapses dele ainda são muito novas e está em aprendizagem, ele não coloca aquilo ali como desafio, como obstáculo, e sim como situação de aprendizagem, e vai aprendendo que talvez naquele pontinho tropeça, naquele outro cai, ali escorrega, e é preciso firmar um pouco mais as pernas ao passo de logo à frente estar andando e logo mais rapidinho correndo.
É porque nós vamos nos tornando adultos e o nosso ego vai crescendo, nós vamos nos sentindo os filhos de Deus, a sabedoria suprema, os mais inteligentes, e vamos esquecendo que nós, muito pelo contrário, somos seres em evolução e vamos errar bastante, vamos errar de monte, e o outro vai errar também. Mas se eu colocar na balança que se eu erro, o outro também erra, nós nos ficamos iguais, eu não tenho tempo e nem condições de julgar o outro. Porque nós não somos juízes, nós somos seres que precisamos nos amar. O que eu quero no outro, primeiro eu mudo em mim. Eu tenho que ser a mudança que eu quero para o mundo. Eu tenho que ser o exemplo que eu quero que o outro seja. É por isso que a gente vê tantos lugares, tantas situações, sejam dentro da religião, seja nas empresas, seja nos círculos sociais ou familiares, que se desgastam com facilidade porque se querem ensinar pela imposição da palavra, pela imposição da força, do dinheiro, do poder, e esquecem que é mais importante ensinar pelo exemplo. Faça como eu faço, que a gente tem aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. E a gente tem que mudar, tem que ser faça o que eu faço. Porque Jesus nos pedia para amar uns aos outros, amar sem discriminação, e ele amava sem discriminação. Ele amava sem se importar. Quando lá no poço da Samaria, né, vocês chegam para ele, lá no poço que era adorado por muitos como o poço de Jacó, e aí aquela mulher pergunta a ele, por notar que era o Messias, aonde eu devo adorar a Deus, se é no templo ou se é no monte, né, se é no costume judeu ou samaritano, né? Como eu devo adorar a Deus? E Jesus fala que em verdade o homem vai aprender que deve adorar a Deus no templo do seu coração. Deve adorar a Deus na essência do espírito, na essência da energia. A gente teve uma pandemia que nos trouxe para dentro de casa. Fechou a igreja, fechou o centro, fechou tudo. E ainda assim não perdemos a fé. Não perdemos o costume de estudar, orar e se abdicar e sermos caridosos. É isso que Deus nos ensina, que nós não precisamos, é importante, muito importante o templo, é muito importante nos reunirmos, afinal a gente sai de casa, dá uma voltinha, fica mais concentrado porque não tem as distrações que teria na nossa casa e os problemas que talvez teria na nossa casa, é muito importante então o templo, então venham ao centro, mas eu tenho que entender que esse centro de parede e tijolo, de telhado, de telha de barro e tijolo de barro, é material, mas que acima dele paira uma estrutura espiritual imensa, que se a gente pudesse enxergar, ficaríamos maravilhados. Pensem que nós estamos numa casa de Eurípides. E se é uma casa de Eurípides, é uma escola gigante, é um liceu enorme, ensinando almas a serem melhores, almas encarnadas e almas desencarnadas. É por isso que é tão bom trabalhar para Eurípides, porque nós estamos aprendendo a cada dia. Na figura, talvez até mesmo de professores, porque quem fala, ouve primeiro. Quem fala, pensa primeiro. Então nós aprendemos a cada dia com esse amado e querido amigo, amado e querido irmão. Para já ir finalizando, muitos ficam esperando o dia do juízo final. E por que não é juízo final, é julgamento, né? Não é porque não é julgamento, é juízo. Porque julgamento eu seria julgado pelas leis. Vamos dizer assim, de certa forma, eu teria um juiz, um advogado, uma defesa e poderia ter entendimentos. É juízo justamente por ser feito da essência, do juízo, da consciência. Toda lei, todos os profetas estão contidos naqueles ensinamentos, mas toda a lei está gravada no nosso espírito. Então não tem como eu dizer para Deus, quando for me questionado, todos os dias isso acontece, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, que eu errei por não saber, porque a lei está gravada no meu eu. Eu posso talvez ter algum distúrbio psicológico ou fisiológico que me leve a cometer atos que eu não deveria. Só que isso faz parte talvez de um resgate, de uma necessidade ou talvez de uma prova muito grande. E a cada um será dado conforme as suas obras, sejam boas ou sejam ruins. Lembra do Emmanuel? O bem que fizeres é teu advogado em qualquer parte. Então se a gente faz o bem, nós vamos estar em paz. Se eu faço o mal, eu vou estar
na boa, na má vibe, né? Na bad, vamos dizer assim, como diz a molecada de hoje em dia. Eu vou estar na bad, eu vou estar na tristeza, no sofrimento, na amargura, porque eu fiz o mal. E o mal voltou para mim, porque tudo que eu faço volta para mim. É muito fácil sermos egoístas. Nós alimentamos isso por anos, anos e anos, encarnações após encarnações, sobretudo contra o outro. E aí, quando o outro fica com raiva de mim, quando ele alimenta também a raiva contra mim, a gente entra nesse ciclo vicioso de encarnação pós encarnação, encontro pós reencontro, de nos odiar e de nos degladiar, que a gente esquece que nós somos irmãos e que deveríamos nos amar. Então, quer ficar livre do desafeto dessa vida? Começa por perdoá-lo. Perdoá-lo não quer dizer que eu tenho que colocar dentro da minha casa, que eu tenho que chamar para jantar e almoçar com meus filhos. Talvez alguém que me trouxe dor que eu não poderia fazer isso. Por exemplo, um bandido, um assassino, mas que eu o perdoe ao ponto de não julgá-lo, de entender que ele erra porque eu também erro, de que nessa vida ele me lesou, mas que isso não tem peso no meu coração, que eu não levo isso para frente, que eu o amo na figura de um irmão que agora está num caminho desviado e peço a Deus que mostre a ele o caminho correto para que ele melhore, mas não sou eu que vou mostrar. Quem vai mostrar é Deus. Eu posso, no máximo, não julgá-lo e talvez até ajudar a encontrar o caminho correto. Mas não cabe a mim que ele tome as atitudes dele. Então, se ele quer ser melhor, que lindo, que ótimo. Se ele não quer, a minha parte eu fiz, porque eu pedi perdão, eu o perdoei e eu pedi a Deus que o ajudasse. Me coloquei à disposição. Se não quer, não temos muito o que fazer. Por fim, fora da caridade não há salvação, porque Paulo vem dizer nas suas cartas, ao passo de colocar a caridade como amor. O amor é a caridade e a caridade é o amor, incondicional na forma mais simples e pura da palavra, colocando inclusive acima da fé. Eu não preciso amar a Deus, eu não preciso acreditar em Deus. Se eu tiver caridade para comigo e para o meu próximo, eu estou cumprindo esse mandamento. E aí o Kardec vai perguntar aos espíritos na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Essa eu trago em quase todas as palestras, quase todos os estudos, e a gente deveria levar ela para a vida, porque ela tem um pedaço curtinho, depois um texto lindo falando sobre caridade, né, que é só lendo para saber a maravilha, né, que esse texto traz. Mas eles trazem na simples frase de resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se a gente souber fazer essas três coisinhas, ser benevolente, indulgente e perdão, perdoar e pedir perdão, se eu colocar essas três atitudes em prática, com certeza eu vou ser um espírito melhor, com certeza eu vou evoluir, com certeza eu vou ser uma pessoa melhor. Se você não acredita em outras vidas, não acredita em Deus, não tem problema. Se você ser benevolente, indulgente, perdoar e pedir perdão, você vai ser o homem de bem, talvez muito melhor que muitos doutores da lei, pois é isso que Jesus quer ensinar. Que não adianta eu saber todos os mandamentos de cor, toda a Bíblia de cor, aonde está cada página, que eu fale assim, ó, vai lá no Livro dos Espíritos, questão tal, tal e tal, e eu recito ela da boca para fora. Se eu não viver todos os ensinamentos do Cristo, a lei divina, lei de amor, causa e efeito, lei do progresso e trabalho, e por aí vai, se eu não viver todas as leis com o meu coração e com as minhas atitudes, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar, porque esse conhecimento sem atitude é nada. A palavra instrui, o exemplo arrasta. A salvação não se dará por conhecimento, não se dará por conhecimento de causa. Ela não vai dar por tempo de causa também. Ela vai dar por atitudes, pelas atitudes que eu faço, por mim, pelo outro, pelo convívio social melhor, por amar aos outros, por amar a mim e, por consequência, amar a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus possa continuar nos abençoando com muita luz. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, a paciência e o carinho de cada um de vocês, por me permitirem, na minha pequenez, na minha humildade, no pequenino que sou, que
vai ali, estuda e fala alguma coisa ali que vem na cabeça e vocês terem a paciência de escutar esse pobre sofredor, que se está aqui é porque tem muita dívida ainda para resgatar, tem uma mochilinha pesada de pecados nas costas e vocês vão ajudando cada vez mais tirar uma pedrinha e outra e deixar essa bagagem mais leve. Minha gratidão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de cada um.